Meio-dia em ponto, você está vendo imagens de um grave acidente nesse fim de semana na BR-070, sentido a Águas Lindas. 6 pessoas ficaram feridas. Mais detalhes eu te conto daqui a pouco e você vai ver também. Ciclista é morto a tiros em Formosa. 19 acidentes são registrados no DF e em torno durante o feriado da Semana Santa. No quadro Vamos Ajudar, você vai conhecer a história da dona Maria Luísa. O filho e o marido estão com problemas de saúde e precisam de ajuda. E no esporte tem a primeira partida da grande final do Campeonato Candango. E hoje aqui no estúdio vamos falar sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A psicóloga Sônia Meirelles vai trazer informações importantes sobre esse assunto. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal Anhanguera, primeira edição. Olá, muito boa tarde para você. Obrigado por nos receber aí na sua casa, no seu trabalho. A semana está só começando depois do feriado prolongado. A gente abre essa edição falando de um grave acidente que deixou 6 pessoas feridas na BR-070, sentido a Águas Lindas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro caiu em uma vala do lado direito da pista e capotou. O veículo foi parar no meio do mato. O motorista de 50 anos foi levado ao Hospital Regional do Gama. Ele estava sentindo fortes dores. Já as outras 5 pessoas que estavam no carro foram levadas ao Hospital de Base em Brasília sem gravidade. O trânsito foi fechado enquanto os bombeiros faziam o socorro das vítimas. Nós não conseguimos confirmar o estado de saúde das vítimas. E ontem teve a volta para casa depois do feriado prolongado. Muitos motoristas deixaram para viajar no final da tarde e no início da noite. As principais rodovias aqui da região ficaram bem movimentadas. Durante a tarde, o trânsito estava fluindo na BR-040 sentido Brasília. Esse motorista que saiu de Uruaçu disse que ficou preso no trânsito em alguns trechos. Aqui perto de Brasília aqui tem uns acidentes já. Tem caminhonete lá virar com os pneus para cima. Por causa de um acidente, este motorista conta que também perdeu tempo na estrada e vai chegar em casa mais tarde do que previa. A estrada tá horrível, chegava às 11 da noite, estrada muito ruim, muito trânsito. Quem estava voltando para Brasília no final da tarde também teve que ter paciência. Eu acho que é o horário, porque mais tarde é bem mais pesado, né? O pior é Valparaíso, né? Até chegar, até aqui tá tranquilo, mas Valparaíso é mais pesado, né? E não é que ela tinha razão. A fila de carros só aumentava no sentido Brasília. E para piorar ainda mais o trânsito, tinham vários apressadinhos que tentavam passar pelo acostamento. Eu acho muito errado, porque a gente está na linha certa, esperando o trânsito fluir normalmente e os outros ficam cortando, os engraçadinhos, né? Cortando a faixa, né? E o congestionamento é de mais de 10 quilômetros. A informação é de que houve um acidente na entrada de Valparaíso, mas de acordo com a PRF, a pista já foi liberada. O trânsito continua pesado porque nesse trecho tem muitos redutores de velocidade. Mas quem tentou fugir do trânsito pelo acostamento acabou levando para casa um presente de Páscoa nada agradável. A PRF estava anotando todas as placas dos infratores e o valor da multa é de quase R$2.000. O trabalho de fiscalização faz parte da Operação Semana Santa e tem o objetivo de diminuir o número de acidentes nesse período que muita gente aproveita para viajar. E por falar em rodovias, a Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço da Operação Semana Santa. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Berenice Leite. Berenice, boa tarde para você. Foram registrados muitos acidentes neste feriadão? Oi, Anderson, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Olha, de acordo com a PRF, foram registrados 19 acidentes nas estradas federais que cortam o entorno e também o Distrito Federal. Além disso, 23 pessoas ficaram feridas e nenhuma morte registrada durante o feriado prolongado. Diferente do ano passado, quando 2 pessoas acabaram perdendo a vida durante o feriado do ano passado. E olha, mesmo assim, a PRF diz que o número de acidentes
reduziu, foi de 35% essa redução, e os acidentes graves, a redução maior ainda, 55%. Este ano foram aplicadas 830 infrações, cerca de 60 a mais que no ano passado, e nesses 4 dias de operação a polícia também realizou 400 testes de alcoolemia, bem menos que no ano passado, quando foram mais de 800 testes, onde o motorista tem que fazer o teste do bafômetro. Esses 25 condutores este ano foram levados para a delegacia, foram flagrados dirigindo embriagados e, além disso, 3 pessoas acabaram ficando detidas na delegacia. Outro dado que chama atenção são as autuações por excesso de velocidade. 1.495 veículos foram flagrados acima da velocidade permitida da via. 434 condutores flagrados fazendo ultrapassagens em locais indevidos. Um número alto, como a própria polícia diz, a imprudência é o maior causador de acidentes nas rodovias. A gente mostrou aí que teve uma redução de 35%, mas pode melhorar ainda mais, né, Anderson? Com certeza. Berenice Leite com as informações sobre o balanço da Operação Semana Santa. Tá de aniversário hoje, parabéns para você, Berenice, um abraço para você, bom trabalho. Outro assunto agora, o final de semana foi violento aqui na região, um homem foi assassinado em Formosa. Ademilson Vaz da Costa, de 47 anos, foi morto a tiros na via 15 do setor sul. Segundo testemunhas, a vítima passava de bicicleta na rua quando foi surpreendida a tiros por um homem. Ademilson morreu na hora. Segundo a polícia, a vítima já tinha passagem. A Polícia Civil de Formosa está investigando o caso. E olha só, para marcar o renascimento de Cristo, moradores de Lusiânia lotaram a Igreja Matriz para participar da missa especial de Domingo de Páscoa. Os fiéis lotaram a Igreja Matriz para celebrar a ressurreição de Cristo. A primeira missa do dia foi às 5 da manhã. E para espantar o sono, teve muita música. Foi um dia de alegria para os cristãos. Muitos aproveitaram para refletir e renovar a fé. Eis o mistério da fé. A Páscoa é a ressurreição de Jesus, né? Jesus ressuscitado, então é perfeito, né? Tem que vir a missa da Páscoa. Durante todo o domingo foram celebradas missas em diferentes locais. A Dona Maria foi à noite, como já é de costume na igreja que fica próxima à casa dela. Hoje é a benção da Páscoa, é um dia alegre para nós, né? Muito alegre. Como diz, Deus deixou para nós esse dia para nós comemorar, né? Porque Ele ressuscitou. A missa de Páscoa tem um significado especial para os católicos. É a data mais importante do calendário da igreja. A ressurreição do Senhor é a razão da nossa fé. A ressurreição dele é a esperança da nossa ressurreição, da nossa vida eterna, vida plena. Está na hora de abrir espaço para a solidariedade. Hoje você vai conhecer a história da Dona Maria Luísa. Ela e a família estão passando por muitas dificuldades. O esposo dela está doente e não pode trabalhar. Além disso, o filhinho do casal, de 3 anos, também está com problemas de saúde. A situação está bem difícil por lá e a gente vê agora na reportagem. O João Gabriel tem 3 anos. Ele é filho da Maria e do seu Dilson. Os 3 moram nessa casa de 2 cômodos em Lusiânia. A família passa por muitas dificuldades. Ninguém está trabalhando. O Dilson, que antes trabalhava como servente de pedreiro, descobriu que está com epilepsia. Por causa disso, precisou parar de trabalhar. Ele está tentando ver se retorna de novo até fazer uns exames, né? Para ver se é o remédio que não está fazendo efeito ou o que é que vai dar, né? Tá difícil. Tá vendo, né? Porque servente, trabalhar a altura não pode, né? As coisas estão ficando complicadas. Há pouco tempo, a Dona Maria descobriu que o Gabriel tem um problema de saúde e, por causa disso, a senhora não pode sair para trabalhar. Tem que ficar o tempo todo cuidando dele, né? É isso. Ele se agita, ele cai no chão, ele grita, ele chora, ele corre, ele morde, ele derruba tudo. Sem renda, a família está sobrevivendo com a ajuda de vizinhos. O único valor que eles recebem são os R$180 de um programa do governo, o que dá para pagar as contas de água e energia. Na geladeira quase não tem nada para comer e a cada dia que passa a situação fica mais complicada. Eu estou precisando de ajuda, como você vê aqui, está nessa situação.
Qualquer ajuda será bem-vinda. Quando há fé, há sempre esperança. As coisas vão melhorar. Vão melhorar. Espero por isso. História sofrida, né? Mas você pode ajudar a mudar, transformar a história dessa família. Pega a caneta e o papel aí, anote o número aqui da redação, é o 3622-1600, 3622-1600. É só ligar aqui pra gente que a nossa produção te passa o contato da dona Maria Luísa e a gente espera que realmente essa família mude de vida e possa ter aí um pouco mais de alegria e de dignidade. Boa sorte para vocês e a gente está aqui, claro, na torcida. Olha só, hoje, dia 2 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Segundo uma pesquisa da OMS, a Organização Mundial da Saúde, feita em 2017, o autismo afeta 1 a cada 160 crianças. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio do Jornal Anhanguera a psicóloga Sônia Meirelles. Sônia, obrigado por ter vindo, boa tarde. Eu que agradeço. Minha primeira pergunta é a seguinte, é importante demais ter uma data como essa, né? Explica pra gente por que do dia de hoje. Olha, é muito importante porque ainda é assim, a população não tem muito conhecimento. E quando você marca uma data, isso serve para ter um esclarecimento, onde vai mais para a mídia, né? Então, há um conhecimento maior da população que desconhece o transtorno. Para lutar principalmente contra o preconceito, né? Com certeza. A conscientização, porque tirando o preconceito, há melhor aceitação das pessoas que têm o transtorno. Normalmente o autismo ele é diagnosticado em que fase? Em que faixa etária, mais ou menos? Olha, tem pessoas que são diagnosticadas até adultas, né? Mas normalmente é na infância. Na infância. Ali, por volta de 3 anos, 2 anos, até, dependendo do grau, até antes disso. Até antes de 1 ano já tem crianças diagnosticadas. E como que o transtorno ele é diagnosticado? Assim? Como é que fica a criança? Como é o comportamento dessa criança? Olha, os primeiros sintomas que aparecem normalmente é a falta de interação, falta de contato de olhar. É aquela criança que não olha no olho quando ela vai amamentar, no seio da mãe ou na mamadeira. Ela não interage com outras crianças, gosta de brincar muito sozinha. Às vezes ela gira rodinhas de carrinho, não brinca de uma forma funcional, sabe? Ela brinca de uma forma, de certa forma, inadequada, né? Não muito usual para as outras crianças. Fica mais ali, separado. Isso, na dela. Tipo, ela pega um carrinho, às vezes, para soltar o carrinho no chão, não para brincar com o carrinho. Brinca com as rodinhas, olhar luzes, coisas, ventiladores, coisas que giram. Então, é um brincar disfuncional, não tem aquele brincar de dar comidinha para criança, para boneca, sabe? Não tem muito isso. Por ficar mais afastado, o autismo pode ser confundido muitas vezes com timidez, por exemplo? Sim, bastante. Existem muitos casos assim, né? Muitos casos assim. E como é que pode ser feito o tratamento? Olha, primeiro tem que passar por um diagnóstico, né? Então, às vezes, tem crianças que elas vão para a intervenção já antes mesmo do diagnóstico. Então, ela tem que passar por um neurologista, né? E o acompanhamento dela por um neurologista, se for um caso muito severo, por um psiquiatra da infância, né? E um psicólogo especializado em autismo. A senhora percebe que muitos autistas ainda sofrem muito preconceito? Muito. E tanto eles quanto a família. Porque você tem uma criança autista, às vezes você vê passar em programas de TV, novela, passa muito um grau muito leve. Mas há crianças com grau muito severos que é impossível a pessoa sair para fazer um lanche. Tá certo. Entendeu? Sônia, muito obrigado pelos esclarecimentos, Obrigada pela eu. entrevista. Boa tarde para você. Boa tarde. O feriado já passou e é hora de conferir as oportunidades de trabalho. E fique atento porque há vagas aqui em Lusiânia. Confira. O Cine de Lusiânia oferece 10 vagas para mototaxista, 1 vaga para vaqueiro, também tem vagas exclusivas para pessoas com deficiências, 3 oportunidades para auxiliar administrativos, 3 vagas para auxiliar de linha de produção. Boa sorte! E veja a seguir, atletas aqui de Lusiânia se preparam para participar de Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu. E por falar em esporte, após o intervalo você vai ver os detalhes da primeira rodada da grande final do Campeonato Brasiliense. Meio-dia 14, o Jornal Anhanguera volta já.
Estamos de volta e a gente continua falando sobre o autismo, que hoje, como eu disse agora há pouco, no bloco anterior, é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Transtorno. E vai ter evento aqui no Lusiânia para falar sobre o tema. E quem vai fazer esse convite especial é o Mike Oliveira, que faz parte da Associação de Pais e Amigos dos Autistas. Mike, obrigado por ter vindo, boa tarde. Eu que agradeço. É só corrigindo, é Mike Queiroz. Tá, Mike Queiroz, tá bom. Então, hoje às 19 horas da noite, na Câmara Municipal, estará sendo realizada uma palestra com a psicóloga Sônia Meireles, especialista em ABA e autismo, e o tema da palestra é Vamos Falar de Autismo. Então, o nosso objetivo é levar um maior esclarecimento para a sociedade, né, sobre o que é o autismo, e o convite está aberto aí para educadores, profissionais, pessoas familiares que tenham casos na família e para toda a sociedade, porque eu acho que o nosso grande objetivo nesse momento é levar informação para que mais pessoas que tenham essa situação, que ainda não têm um diagnóstico ou que estão em busca do diagnóstico, tenham maior esclarecimento sobre o tema. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essas palestras. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Associação de Pais e Amigos. Como é que a associação funciona aqui na cidade, Maio? Certo, a associação é um projeto ainda embrionário, né? Nós ainda estamos engatinhando. Nós nos reunimos primeiramente para trocar informação entre familiares, né, que possuem casos na família. E hoje o que a gente quer é criar, né, mecanismos de diálogo com a sociedade e com o poder público, né, sensibilizar esses entes para a questão do autismo, que ainda é muito pouco difundido e a sociedade ainda tem muito pouco conhecimento sobre o tema. E é muito importante ter uma associação como essa justamente para informar a população, né? Sim, informar, está mobilizando a sociedade em geral, o poder público, né, e os setores privados também, da importância de se buscar um diagnóstico adequado e um cuidado maior com essas pessoas que estão dentro, nós chamamos de transtorno do espectro autista, né, das pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista. Então, nosso objetivo é esse. O nosso objetivo é, primeiro, levar informação. A partir do momento que as pessoas têm informação, as pessoas começam a buscar os meios de cuidar da questão, né? E, segundo, sensibilizar o poder público para atuar mais efetivamente na causa, porque hoje nós temos uma carência muito grande dos órgãos públicos, talvez até por falta de informação, talvez não seja nem má vontade, mas a gente vê aí educadores, profissionais que nos procuram para entender mais, eles têm muito boa vontade, mas falta o quê? Falta capacitação. Então, o nosso objetivo é esse, primeiramente levar informação para a sociedade. Quem está assistindo e se interessou, quer saber um pouco mais sobre a associação, onde vocês estão, tem algum número de contato? Certo, pode ser o meu telefone, né, meu telefone pessoal, a gente ainda não tem uma sede própria, como eu te disse, o nosso projeto ainda está engatinhando. Com fé em Deus, eu espero que em breve a gente tenha um espaço, mas quem quiser nos procurar, eu posso deixar meu telefone aqui, esteja à vontade. Vamos fazer o seguinte, eu passo o número da redação aqui, o 3622-1600. Quem tiver interesse é só ligar que a gente passa o contato da associação. Muito obrigado por sua participação. Só para reforçar, então, as palestras são hoje, onde? Na Câmara Municipal de Lusiânia, às 19 horas. Todos são muito bem-vindos. E a gente só tem a agradecer. Fica aqui o nosso muito obrigado à TV Rio Vermelho. Nós que agradecemos. Obrigado. Boa tarde para você. E hoje tem mais ofertas de emprego aqui na região. Confira aí as oportunidades oferecidas pelo Cine de Cristalina. O Cine de Cristalina oferece 5 vagas para apontador, 1 vaga para caseiro, 10 oportunidades para motorista, 15 oportunidades para motorista carreteiro, 10 vagas para operador de compactadora solo, 10 vagas para operador de motoniveladora, 10 vagas para operador de pá carregadeira, 10 vagas para operador de escavadeira hidráulica, 10 oportunidades para operador de retroescavadeira, 5 vagas para serviços gerais e 2 vagas para vendedor interno.
Bora falar de educação agora. Começou hoje o prazo para os candidatos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, pedirem a isenção da taxa de inscrição da prova. Essa é a primeira vez que o pedido de isenção da taxa de inscrição será feito antes do período de inscrição. Além disso, os candidatos que tiverem a isenção do ano passado e faltaram aos 2 dias de prova terão que justificar a ausência para ter a gratuidade novamente. O prazo termina no dia 11 de abril. Mais informações você consegue no site www.enem.inep.gov.br/participante. E por falar em educação, o Centro de Artes e Esportes Unificados de Valparaíso está com inscrições abertas para cursos gratuitos. Vamos dar uma olhada aqui no telão, mais detalhes, olha só. São cursos nas modalidades de danças, artes e esportes. Os cursos são gratuitos, a duração de 3 a 6 meses. As inscrições você pode fazer do dia 2 de hoje até dia 6 de abril. Tá certo? A gente muda de assunto agora para falar que uma competição de boias e caiaques movimentou o domingo de muitos atletas aqui em Goiás. A prova quer incentivar o esporte e também a preservação de um importante ponto turístico e uma consciência ecológica. Por aqui, boias, caiaques e competidores equipados para mais uma edição da tradicional prova da cidade, também conhecida como Boia Cross. Já são 16 anos realizando esse evento, Descendo o Braço, que além de promover uma competição esportiva, visa também o lado ecológico. E um dos momentos mais marcantes acontece aqui, quando 15 mil alevinos são soltos no rio. Peixes de diferentes espécies típicos da região. Soltamos alevinos, peixes, pequenos peixes, que está repovoando o rio, um rio que estava todo degradado. Ao todo, 25 pessoas participaram dessa aventura. Aqui é uma cultura antiga, a galera pegar as boias, descer o rio. Foram 3 quilômetros de aventura e total contato com o meio ambiente. Esse cenário natural. Muito gostoso esse contato com a natureza. Foram distribuídos cerca de R$ 3.200 em premiação. E vale lembrar que o Corpo de Bombeiros acompanhou toda a prova. Vamos falar agora de futebol. É que neste fim de semana teve a primeira rodada da grande final do Candangão. Brasiliense e Sobradinho se enfrentaram no estádio Mané Garrincha. E o Jacaré, que é atual campeão candango, levou a melhor. Rivalidade, 2 lados, 2 times. Mas aqui o papo estava longe de ser campeonato carioca. Não, esquece isso. Campeonato carioca esquece isso. Só em 2019 agora. No estádio, tinha gente que não queria perder um detalhe sequer. Tinha aquelas que ficaram quase sem unha. E esse torcedor aí, que trouxe o mascote na cabeça. As torcidas foram até o Mané Garrincha pra cantar. De um lado, o Sobradinho, tentando o 3º título. E de outro, o Brasiliense, atual campeão candango e que está atrás do 10º caneco. E foi exatamente ele, o Brasiliense, que abriu o placar. Reinaldo, aos 22 do primeiro tempo, fez 1-0. Aí, ele mesmo foi derrubado na área. O Nunes, artilheiro do Brasiliense, foi para a cobrança, mas chutou para fora. O Sobradinho foi melhor no segundo tempo. Teve um gol anulado, Mirandinha estava impedido, teve bola na trave, mas o jogo terminou assim, Jacaré 1-0 no Sobradinho. No segundo tempo a gente recuou um pouco, a gente não sabe jogar muito assim, mas a gente soube suportar essa pressão do Sobradinho. Se empatar na próxima partida, o Brasiliense é bicampeão candango, mas o Sobradinho quer quebrar um jejum de 31 anos sem levantar uma taça. Tem tempo, né? Agora imagina para essa turma. Os cabelos já são branquinhos, o físico já não é assim tão atlético, mas as memórias são fresquinhas, como se o tempo não tivesse passado. No celular, a lembrança. Eles foram os últimos a levantar uma taça pelo Sobradinho. Foram bicampeões em 1985 e 86. Eu gostaria de estar ali dentro, porque eu vivi 2 vezes essa emoção, jogando pelo time da minha cidade. E hoje, mais do que nunca, eu gostaria de estar aí dentro para retribuir tudo aquilo que o Sobradinho fez por mim. É muito emocionante. E ver esses craques aqui, que naquele tempo, com certeza, todo mundo era
fã do Sobradinho, todo mundo ia aos estádios, era emocionante ver tudo isso. O tempo passou, mas eles estão aí, querendo voltar a soltar o grito de campeão para reviver grandes momentos como nos velhos tempos. Se o Brasiliense segurar o empate no jogo de volta, vai garantir o 10º título no campeonato. Mas, por outro lado, tem o Sobradinho, que também está em busca do título, né? O time quer quebrar um jejum de 31 anos sem levantar uma taça. O último jogo dessa final histórica aí vai ser no sábado, também no Mané Garrincha, às 4h15 da tarde. E olha só que bacana, o Conselho Tutelar aqui de Lusiânia tem incentivado jovens a praticarem esportes. E alguns deles vão representar a cidade no Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu. É através do esporte que a realidade desses jovens aos poucos vem mudando. Eles fazem parte de um programa do Conselho Tutelar e são de famílias carentes de Lusiânia. O critério é ser desprovido de condição financeira, né? São meninas que não têm condição de pagar e que estão em busca de uma oportunidade. Quem abre as portas para essa galera são alguns professores de academias de jiu-jitsu aqui da cidade. Uma iniciativa que está fazendo a diferença na vida desses jovens. A gente tem visto muita diferença em casa, na escola, nota na escola, comportamento na sociedade. E a gente inserindo esses meninos no jiu-jitsu, na escola, vem fazendo muita diferença, vem mudando muito a vida deles. E todo esse projeto vem dando resultados excelentes. Está vendo essa galera aí, ó? Pois é, eles vão participar de um campeonato nacional em São Paulo de jiu-jitsu ainda neste mês. A competição já tem data marcada, dia 28. O Harrison está ansioso e super empolgado com a oportunidade de representar a cidade fora do estado. Estou treinando muito, estou muito ansioso para essa competição. Estou esperando ela há muito tempo. Estou esperando com garras e dentes, poder chegar lá e fazer bonito. Mas além de toda a empolgação de poder participar de uma competição a nível nacional, o sentimento em comum desses jovens é a gratidão pela oportunidade de encontrarem no esporte uma chance de mudar de vida. O projeto conseguiu colocar responsabilidade na minha vida, conseguiu me mostrar a luta, que era o meu sonho desde menor, meu sonho era a luta, e o projeto conseguiu ceder isso para mim. O campeonato mais importante até agora do projeto em relação ao jiu-jitsu é esse que nós vamos participar. Parabéns a todos os envolvidos por esse projeto tão bacana. E a gente faz uma pausa rápida para o intervalo comercial, 12h30. Daqui a pouco a gente volta com as notícias do estado.